Já podem colocar os nomes, tá certo? Espero que hoje possa ser diferente de ontem, né? Ontem o clima não colaborou para ninguém assistir a aula direito. Tanto para vocês quanto para nós. Faltando gente colocar o nome. Bom, nós paramos no livro de História, na página 178. Uma atividade curta, né? Nossa, desculpa, me engasguei. Vamos lá, página 178. Eu passei isso na quinta-feira, se não me engano, foi na quinta-feira. Deixa eu ver aqui, História no ano. Atividade, no livro. Página 178, colocada dia 2 de julho, quinta-feira. Foi colocado dia 2 de julho. A entrega seria ontem. Muito feliz, eu fiquei, que a maioria entregou, né? Só faltaram 4 alunos entregarem. Muito bom mesmo, tá, pessoal? Continuem mantendo esse ritmo e melhorando, tá certo? Até porque essa atividade aqui é muito importante, tá certo? Se eu fosse vocês, eu daria muita atenção para esse assunto da Segunda Guerra Mundial, certo? Principalmente essa atividade da página 178. E como eu sou professor de vocês, eu sou amigo de vocês também, tá? E quem avisa, amigo, vamos prestar atenção nessas questões, certo? E, claro, fiquei muito feliz também que a maioria, pelo menos dos que eu vi, certo? Eu não tive tempo de ver de todo mundo, mas dos que eu vi, eu fiquei muito feliz. Todo mundo respondeu, talvez não com as palavras que eu queria, mas dentro da ideia central que eu queria. Bom, vamos lá, vamos para a correção. Explique a importância da invasão à Polônia para o eixo, principalmente para a Alemanha. Dos queridos e queridas que entregaram a atividade, algum de vocês quer compartilhar a resposta com a gente? Para que nós possamos corrigir? Vai ficar bem interessante. A participação de vocês, a interação vai tornar a aula mais divertida. Página 178, Letícia. Página 178, tá? Não? Ninguém quer falar? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Opa. Necessariamente, era importante para o eixo invadir a Polônia por uma questão de estratégia, né, uma estratégia de guerra, uma estratégia militar, é claro, e por conta da logística, da facilidade que eles teriam com a construção da ferrovia que levasse até a Prússia Oriental, certo? A logística alemã era também, né, como eu já falei para vocês, os alemães tinham tudo para terem vencido a guerra, exceto o principal, um cérebro à frente do exército, né, que no caso seria Hitler. E ainda bem que ele era bem orgulhoso e até burrinho para alguns historiadores. Mas, enfim, isso não vem ao caso até certo ponto. Continuando, a logística da Alemanha era também um dos seus pontos fortes, né? Principalmente a via férrea, as ferrovias. Se a gente for se aprofundar bastante nesse assunto, a gente vai notar que os próprios campos de concentração, né, por entre eles, passavam ferrovias. Era muito simples, bem mais dinâmico e econômico levar os judeus
pela via férrea, né, pela ferrovia. Muitos iam desse jeito. Sem falar que a ferrovia alemã também servia para carga e descarga de qualquer tipo de material numa logística, aliás, numa estratégia de guerra que vocês imaginem. Levar comida? Sim. Levar armas? Sim. Levar soldados? Também. Levar bombas? Também, pode ser. Levar munição? O que vocês imaginarem que favorecesse a Alemanha era usado, desde que fosse conveniente, era usado nas ferrovias, né? E quanto maior, né, fosse a ferrovia, né, a via férrea alemã, quanto mais territórios do que nós chamaremos até então de Império Alemão, do Reino Alemão, com maior força essa ferrovia, melhor seria, é claro, para o seu poder executivo, no caso, o Hitler. Né? Segunda questão, página 178, certo? Segunda questão. O que foi o Pacto Germânico-Soviético? No caso, nós já sabemos que foi um pacto entre a Alemanha e a União Soviética, né? Então, foi um acordo de não agressão firmado entre a Alemanha e a União Soviética. Isso, exatamente, né? Exatamente isso, Lívia. E a gente vai se atentar ao seguinte detalhe. Preste atenção nisso aqui, tá bom? Muita atenção no Pacto Germânico, ou germano, como alguns historiadores também chamam, germânico ou germano-soviético. Não apenas na questão de agressão, de ataque, né? Mas também na questão da invasão. Né? Eu vou até dar um spoiler, que eu acho que eu já dei esse spoiler para vocês. Quando o Hitler pôs os seus pezinhos na União Soviética como invasor, Stalin acabou de vez com o Pacto Germânico e colocou todas as suas forças contra a Alemanha, né? Até então sua parceira, sua aliada de guerra. É tanto que quando a guerra foi vencida, estava sendo vencida, aliás, no seu último dia, quem chegou em Berlim e hasteou a sua bandeira foram os soviéticos, né? Simbolizando ali a derrota dos alemães. Né? Até então, parceiros de guerra, e depois que Hitler quebrou o pacto germânico-soviético, claro que ele brincou com fogo, né? E se queimou. Brincou com Joseph Stalin. Stalin se aliou, isso vai ser engraçado de falar, se aliou aos aliados, né? Se juntou aos aliados. No caso, Estados Unidos, França e Inglaterra. Né? E outras nações que também, claro, tiveram suas participações. Algumas com mais prestígio não era a palavra que eu queria usar, com mais relevância, outras nem tanto, né? O Brasil é um dos países que teve uma certa relevância na Segunda Guerra, como eu falei, enviando aí quase 24 mil homens para a guerra. Bom, basicamente, o Pacto Germânico-Soviético foi um pacto assinado em agosto de 39 entre os alemães e os soviéticos, que visava evitar a invasão alemã à União Soviética e dividir o território da Polônia entre as duas nações, meio a meio. Né? Você fica com a parte europeia e eu fico com a parte aqui da asiática. Que, no caso, passou a pertencer à parte asiática. Né? Bom, terceira questão. A invasão à Polônia, aliás, desculpa, na invasão alemã à Polônia, o mundo conheceu a Blitzkrieg. Comente, né? Basicamente me diga o que era a Blitzkrieg. Claro que isso é em alemão, né? Não é para você comentar em alemão. É para você me dizer, eu quis dizer que Blitzkrieg é uma palavra alemã. Comentar em alemão, para a pessoa quer demais, né? Blitzkrieg, isso, Lívia, muito bem. Por definição, Blitzkrieg é, traduzindo ao pé da letra, né? A guerra relâmpago. Por sinal, Blitzkrieg é uma música muito bonita que eu esqueci agora de quem é. Foi uma doutrina militar baseada no emprego maciço de tanques de guerra e tropas mecanizadas com amplo apoio de aviação e ataques rápidos. Isso principalmente isso, ataques rápidos. O Blitzkrieg era a estratégia de guerra que varria de uma vez
com os objetivos do inimigo. Não dava chance alguma. Né? Você movia grandes contingentes militares para que seu objetivo fosse cumprido em questão de horas. Né? Por exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas talvez não. Talvez eu tenha falado outra coisa parecida. A Rússia, ela tem um poder militar de promover uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago, contra a Ucrânia e dominar esse país inteiro em 3 horinhas. Né? Em 3 horas a Rússia faz isso. Isso o professor está tirando da cabeça? Não, não, isso foi um estudo militar feito quando estava havendo aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mais precisamente no ano de 2014, se eu não me engano, 2014. Deixa eu ver aqui, a Sara respondeu também, não tinha visto. Ataque coordenado com infantaria, com isso, né, não derrotaram para os homens, isso. Né? Ataques bem rápidos, né? Ataque estratégico em que se usou os ataques coordenados ao mesmo tempo de infantaria, isso muito bem. Também juntando com a resposta que eu falei, né? E, claro, houve outros episódios desse tipo de estratégia militar, né? Isso, por definição, não é necessariamente só os alemães que fizeram isso, né? Houve outras estratégias militares de guerra relâmpago, né? Ataques rápidos, que foram executados por outros países, tanto do eixo como os aliados, né? Ou seja, os países que estavam contra a Alemanha, né? Temos outros exemplos de blitzkrieg, de guerra relâmpago. Eu até poderia classificar o dia D, esse cachorro está demais, classificar o dia D, 6 de junho de 1944, como um ataque de guerra relâmpago também, onde as forças dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e até mesmo do Canadá atacaram a praia da Normandia e dominaram assim em questão de horas, Claro, muitos morreram, né? Muitos dos aliados morreram, mas outro spoiler da história da guerra aqui para vocês. Esse ataque da Batalha da Normandia, que a gente vai chamar, né? A história chama, aliás, de Operação Overlord. Essa operação foi o que realmente a história diz que foi o passo inicial para a derrota de Hitler. Porque daí para frente, o avanço dos aliados foi descomunal. Eles avançaram realmente de uma maneira onde não poderia se prever outra coisa senão o fim da Alemanha, né? A menos, novamente, a menos que tivesse outro líder. Já pensaram se Hitler fosse um cara menos orgulhoso e mais estratégico? Realmente o mundo hoje seria bem diferente, pessoal. Bem diferente mesmo. Cite os principais territórios dominados. Vou ler uma questão. Não, tá certo, é a quarta questão. Cite os principais territórios dominados no decorrer da política expansionista do eixo. Então, a gente quer saber por onde é que esses lindos, estou sendo bastante irônico, tá? Onde é que esses lindos puseram seus pezinhos para dominar, né? Os principais territórios. Alemanha, Japão e Itália. Letícia, você deu a resposta certa para a questão errada. É o seguinte, eu não quero saber quem eram os principais países, né? Aliás, eu não, a questão, eu me expressei bem mal. A questão não quer saber quem eram os países que integravam o eixo. Ela quer saber os países que o eixo dominou, certo? Os principais países que o eixo dominou. É isso aí. Se a pergunta fosse quais eram os principais países que integravam o eixo, você teria acertado, tá certo? Você deu a resposta certa, mas a questão não pedia isso, tá bom? Mas eu entendi o que é que você quis dizer, eu entendi de onde foi que você se confundiu. Os principais territórios invadidos e dominados foram Noruega, Dinamarca, Países Baixos, França, Grécia e Iugoslávia. Vou colocar a Finlândia também aqui, né? Finlândia. Pode botar a Finlândia também. Não, a Iugoslávia já pega ali Finlândia também. Mas eu gosto de falar da Finlândia por conta do fato de que depois que a União Soviética se voltou contra a Alemanha, ela libertou
a Finlândia do domínio alemão e a União Soviética passou a dominar a Finlândia e posicionou suas tropas militares, né, as tropas militares finlandesas, também contra a Alemanha. Próxima questão. Quinta questão, né? Os Estados Unidos demoraram a entrar no conflito de forma direta, em função dos altos gastos que teriam. Explique os motivos, né? Explique, aliás, o que levou os norte-americanos a declararem guerra ao eixo, né? Qual foi? Os americanos, vamos lá, pessoal, podem colocar aqui no chat, tá? Os americanos estavam evitando entrar na guerra, né? Não, você vai gastar muito dinheiro. Desde a Idade Média, a gente vê que financiar uma guerra sai muito caro para os cofres, né? Para o Tesouro Nacional, para os cofres públicos. Financiar uma guerra é muito caro. Os alemães não queriam entrar de vez, né? Entrar em conflito direto, em guerra convencional, que é como a gente vai chamar, contra o eixo. Mas eles estavam ajudando com recursos que a gente vai chamar de não humanos, né? Algumas armas, alguns veículos, medicamentos. Os Estados Unidos estavam ajudando os aliados, França e Inglaterra, mas não de maneira direta. Não havia mandado nenhum homem ainda para a guerra contra o eixo. E teve um fato, né, que fez com que os norte-americanos, aliás, dissessem: hoje a gente entra na guerra contra o eixo. Eu quero saber o que foi que aconteceu para que o presidente estadunidense declarasse guerra. 5 palavrinhas, pessoal. Vocês conseguem resumir muito bem a resposta. Ninguém, pessoal. Vocês fizeram atividade, a maioria fez. O que foi que aconteceu? Não precisam ficar tímidos, não. Bom, então vamos lá. Resumindo, né, o que levou eles a entrarem na guerra foi o ataque a Pearl Harbor. 5 palavrinhas, né? Estopim, deixa eu colocar aqui. Isso é a quinta questão, né? Quinta questão, legal. Para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, foi o ataque à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941, né? Se não me engano, foi num dia de domingo, numa manhã de domingo. Foi um ataque bem covarde, já que os Estados Unidos não estavam engajados de maneira direta, como eu falei, na guerra. Foi um ataque bem surpresa, né? Na base aeronaval no Havaí. Um ataque que a gente considera, né? Aliás, os historiadores consideram bem covarde, aliás. Por que isso aconteceu? Claro, os Estados Unidos estava ajudando os aliados. E o eixo ficou se perguntando, né? Entre aspas, né? Estamos hipotetizando aqui um diálogo para chegarmos à causa disso, né? Se os Estados Unidos estão na guerra, por que a gente não vai atacá-los? Os Estados Unidos estão ajudando os aliados, estão mandando remédios, estão mandando suprimentos. A gente vai atacar eles sim. Então, os japoneses foram lá e deflagraram esse ataque. Depois disso, basicamente, alguns dias depois, se recuperando do que havia acontecido, e até mesmo com bastante sede de vingança, os Estados Unidos declaram guerra não apenas ao Japão, claro, declaram guerra contra o eixo, contra os alemães também e contra os italianos. Mas olha só, soltaram as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, né? E não vejamos aquele corporativismo americano, né? Norte-americano, aliás. Sexta e última questão. Após a Segunda Guerra Mundial, 2 conferências foram realizadas para definir o rumo das nações. Comente-as. O que é que vocês puseram
na sexta questão, meus queridos. Sexta questão, vamos lá. Bem, pessoal, o que está acontecendo com vocês? Estavam respondendo também. Bom, as duas conferências foram a conferência de Yalta, ocorrida em fevereiro de 45, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em que foi assinada a Carta das Nações Unidas, que criava a ONU, e a Conferência de Potsdam, em junho de 45, que reunia a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética, para determinar as punições contra os integrantes do eixo, principalmente a Alemanha. Sara, me diz uma coisa, você está tendo problema na sua internet? Eu estou vendo que você está saindo e entrando. O Patrício também, ou... Tá certo, tá certo. Por sinal, deixa eu ver se o Patrício está aqui, porque está faltando um aluno. Não, não precisa pedir desculpa, não. Eu sei que não é culpa sua, certo? Lá no sétimo ano, os meninos também estavam com esse problema. Bom, mas vamos lá. Bom, novamente, queria pedir a vocês que se atentem a essa atividade, certo? Ela traz muita coisa importante que talvez a gente precise lembrar, né? Olha só, estou dando spoiler, tá? Talvez a gente precise lembrar disso aí um pouquinho mais lá na frente. Bom, vamos passar para a página 179 e na sequência a gente vai passar mais as questões para fixação de conteúdo, certo? Hoje é terça-feira, né? Nossa próxima aula é quinta. Dá para fazer e entregar na quinta. Bom, página 179, eu queria dar só uma lidinha com vocês nesse quadro rosa aqui. Tem 15 minutos, dá certo, então. No século XXI, mais precisamente no seu início, vários conflitos no Oriente Médio ocorreram dentro da chamada Guerra do Terror, liderada, aliás, pelos norte-americanos, que haviam sofrido o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. O Iraque foi atacado sob a acusação de possuir armamentos químicos ou até mesmo bombas nucleares. O fato é que a única nação a utilizar armamentos de destruição em massa foi o próprio Estados Unidos, aliás, próprio Estados Unidos da América, durante a Segunda Guerra Mundial contra os japoneses. Nesse sentido, compare as práticas políticas e militares desenvolvidas pelos estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial com as desenvolvidas atualmente com as nações do Oriente Médio. Porque eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte, só dói quando é na gente, né? Só queria abrir essa revelação. Os Estados Unidos, como eu havia dito para vocês, quando lançaram essas bombas em Nagasaki e em Hiroshima, o que nós tínhamos era necessariamente, pessoal, nações totalmente, aliás, o Japão, uma nação totalmente sem condições de guerrear mais coisa alguma. O Japão estava enfraquecido demais economicamente para mandar homens para uma guerra. O Japão não tinha mais condições de guerrear. O que o Japão tinha, eu vou dizer para vocês, o que o Japão tinha necessariamente eram os pilotos kamikaze, aqueles pilotos suicidas, né? O pessoal está no seu avião lá e cai sobre algum prédio, sobre um navio, sobre alguma base militar, mata muita gente, claro, mas também se mata, né? O Japão tinha era necessariamente isso. E os Estados Unidos, né, já havia vencido a guerra. A guerra já não havia mais contra, basicamente, quem lutar. E os Estados Unidos, mesmo assim,
ainda movidos pelo desejo de vingar os irmãos de pátria, né? E eu não estou falando com deboche, eu estou falando como se fosse um estadunidense. Os Estados Unidos, ainda nesse desejo de vingar os seus compatriotas, lançou essas bombas nucleares, né? Então, vejam só, os Estados Unidos lançaram as bombas nucleares e acharam tudo normal, mas os Estados Unidos acharam anormal a hipótese de outro país ter armas nucleares, né? Vejam só como é irônico isso, né? E também vejam só como nos dias de hoje, isso eu estou falando do dia 7 de julho de 2020, como nos dias de hoje passa a ser mais irônico ainda, porque os Estados Unidos não se mete com quem declaradamente tem bombas atômicas, como, por exemplo, Coreia do Norte. Os Estados Unidos não se mete com a Coreia do Norte, né? Os Estados Unidos não se mete com a Rússia. Aliás, são poucas as nações loucas o suficiente para se meterem com a Rússia. Então vamos lá, né? Só para a gente parar para refletir um pouquinho. Primeira questão. O fascismo italiano e o nazismo alemão conquistaram o respaldo de muitos setores da população, conseguindo um financiamento junto à alta burguesia. Parece até as eleições de 2018 do Brasil, né? Assim, puderam resolver a crise do capitalismo com a instalação de ditaduras de direita. Vamos ler de novo. Assim, puderam resolver a crise do capitalismo com a instalação de ditaduras de direita que garantiram a ordem do sistema, os lucros e as propriedades. Servindo de exemplo a muitos países também atingidos pelos efeitos da Grande Depressão e do totalitarismo, reforçou o desenvolvimento. Eu não vou poder ler item por item, né? Porque a gente vai até a página 183, né? 180 até 183, talvez não dê tempo. Então, necessariamente o que você vai me dizer é o seguinte, é sobre o que o totalitarismo alemão e italiano, ou seja, no que o totalitarismo nazi-fascista mais se evidencia nesses itens aqui. Reforçou o desenvolvimento armamentista, transformou a Alemanha no país mais rico e poderoso da Europa. Eita, essa daqui está alto lá. Organizou e contribuiu para a evolução do bloco capitalista sob controle dos Estados Unidos. Essa daqui, vocês lendo com calma, vocês chegam na melhor resposta, tá certo? Carlos, eu faltei ontem, eu faltei aula de ontem, produção, e queria saber se é para entregar a atividade amanhã, na próxima segunda. A produção que eu passei, minha querida, está no Google Sala de Aula, o prazo está para a próxima segunda, não? Passa medo não, deixa eu ver aqui se eu coloquei direito. Eu acredito que está corretinho. Então, estou confundindo com pronto. Realmente é para colocar amanhã, tá certo? Eu estou confundindo com o 7º ano que eu passei outras coisas, mas o prazo que eu pus é amanhã. Opa. É amanhã. Isso, eu estou confundindo com outra turma de vocês, mas é amanhã, tá certo? Isso, até a primeira história é só 15 linhas e a história já começou, né? A próxima também é 15 linhas, é só uma redação sobre como reduzir o número de jovens vítimas da violência, e o outro também é 15 linhas, só para você me dizer se a internet é terra sem lei, né? Esses dois últimos, né, as propostas de redação, são temas bem rotineiros, bem cotidianos. A gente vê no nosso dia a dia como reduzir o número de jovens vítimas da violência. Está muito presente, né? E a internet sem terra sem lei, a gente também vê isso muito no nosso dia a dia. Bom, continuando. Segunda questão. Eu acredito que eu já expliquei a primeira muito bem. Sobre os fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa incorreta. Os Estados Unidos cortaram uma linha de ferro,
Olha, novamente, quando você lê, você encontra a melhor resposta. Mas deixa eu só explicar aqui uma coisa para vocês. A queda da Bolsa de Valores ocorreu em 1929, tá certo? E isso trouxe consequências mundiais. Então, se você vê algum fato histórico se referindo a 1929, saiba que você deve fazer uma ligação direta com a queda da Bolsa de Valores, tá certo? E qualquer alusão a uma aliança entre Estados Unidos e Alemanha, qualquer questão sobre isso, a gente sabe que vai estar errado, né? São lados opostos. Bom, Gustavo, terceira questão. Leia atentamente, dois pontos. No caso de Hiroshima, trata-se de uma catástrofe, da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa passagem de seu diário, o doutor Hatia, que testemunhou o fato, pensa em Pompeia. Mas nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo. O texto refere-se à explosão atômica. Isso aqui também eu expliquei bastante, pessoal. Isso daqui também está um pouco mais fácil do que as demais. Até porque a gente sabe que até hoje só quem usou armas nucleares num ataque, né? Porque houve, né? Muitos testes nucleares. Sara, minha querida, a gente está na página 180, tá? Eu estava explicando a terceira questão da página 180. Na terceira questão, a gente vai se atentar no seguinte: a única nação que até hoje usou um ataque nuclear, né, usou bombas atômicas contra outra nação, foi os Estados Unidos, tá certo? Ah, professor, mas o Tsar Bomb, a coisa de 50 megatons, né? Tsar Bomb é pesadão, né? Muito mais destrutivo do que a bomba de Hiroshima. Né? 50 megatons é uma destruição inimaginável. Ele foi só testado, certo? E não foi contra uma nação. Eu estou falando de um teste nuclear que foi feito, que chegou a achatar uma ilha inteira, tornando ela plana, completa, de tão poderosa que foi a sua explosão. Isso em um país representaria uma destruição que eu não sei nem mensurar, né? Dependendo do tamanho do país, o país seria totalmente pulverizado, destruído. Pesquisem isso aqui que eu vou colocar. Ó. Tsar Bomb. Quarta questão. A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A tentativa de manter a paz a qualquer custo, como foi feita em Munique, se revelou impossível. Hitler não se dava por satisfeito com a reconquista do espaço vital. Queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, prestem atenção ao seguinte, estamos falando da Polônia, Alemanha e Polônia, prestem atenção, ou vai envolver Blitzkrieg, ou vai envolver algum tratado, alguma declaração, certo? Ou vai envolver a declaração da guerra, o início da guerra, de uma maneira propriamente dita. Né? E, claro, vai envolver a Alemanha, aliás, desculpem, França e Inglaterra também, porque a gente viu que, até certo ponto, eles ficaram caladinhos, né? A França e a Inglaterra ficaram em silêncio, vendo os desmandos da Alemanha. Só que depois ficou meio que impossível não fazer nada e entraram na guerra, de vez, com ataques militares. Quinta questão. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais avassaladores e sangrentos da história da humanidade. Podemos citar várias causas que levaram à ocorrência desse terrível conflito, mas a principal foi a ascensão dos regimes fascistas em vários países europeus, em especial do nacional-socialismo da Alemanha. Foi surpreendente a ascensão dos nazistas na Alemanha, um país com uma população altamente instruída e cenário de um desenvolvimento extraordinário das ciências e da cultura. Indique o que possibilitou a chegada de Hitler ao poder na Alemanha em 1933. 33, pessoal, 1933. Vamos pensar aqui do ponto de vista global, né? Está um pouquinho ali
não muito distante de 1929, né? Não está distante da grande quebra da Bolsa de Valores, né? Do crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, nós ainda temos, sim, uma crise econômica fluindo pelo mundo e fluindo em todas as nações. Com a Alemanha, não foi diferente, né? Então, com crise política, nós temos desemprego, taxas de pobreza subindo, né? Então, nós temos aí uma certa insatisfação da população, né? Vamos aqui para o Brasil também. Esse discurso populista teve grande relevância na eleição agora de 2018. Será que crise econômica, discurso populista, dizer o que a população quer ouvir, ajudou Hitler a ascender ao poder também? Olha só, te dei muita dica aí. Com essas dicas você responde essa questão aqui, ó, batata. Sexta questão. Eu falei batata, deu fome. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando ressentimentos e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer sua influência no mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram evidentes entre os aliados. Nessa perspectiva, as relações entre as nações. Olha, vamos lá, presta atenção. As divergências, né? Aquilo que diverge é porque é diferente um do outro, né? E então as relações entre os países se projetaram de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Se estamos falando de divergências, são coisas que não se encontram, né? Não estão em harmonia. Então, a primeira palavra de cada item talvez já ajude vocês a responder essa questão. Sétima questão. A Conferência Internacional de Munique acabou. Só enquanto o outro professor não chega, talvez já tenha chegado. Quem é agora, hein, pessoal? A Conferência Internacional de Munique, em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, corresponde ao ponto mais alto da política de apaziguamento, levada a efeito pela Inglaterra e pela França, quando estas mais cederam diplomaticamente a respeito. Aliás, a principal decisão da conferência consistiu em. Estamos falando de um momento em que a Inglaterra e a França estavam dando o braço a torcer para a Alemanha. Então, com certeza, iremos falar de reconhecimento, de concessão de algo relacionado à Alemanha. Bom, a página 182 continua e a 183 também, certo? Deixa eu até anotar aqui. 180 a 183. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui, a gente não se vê mais hoje, só amanhã com produção textual, né? Bom, então, muito obrigado. Todo mundo fique com Deus e